Senhor, obrigado pela vida do teu filho. Nós oramos como igreja do Senhor, para que nesse momento tão importante, o Senhor tome o teu filho nas tuas mãos e o Senhor fale aos nossos corações. Que sejamos edificados, exortados e consolados pela tua palavra. Que milagres ocorram no interior de pessoas aqui hoje. Essa é a minha oração diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos de número 32. Alguns dias atrás eu preguei esse texto para os jovens. O Fabrício usou esse texto na escola bíblica, agora a gente vai pregar nele agora de manhã e à noite também. E isso me fez ainda mais aumentar as minhas expectativas quanto a isso. O título da mensagem é o Testemunho de um Homem Perdoado. Salmo de número 32, nós vamos ler do 1 ao 11, todo o salmo na verdade. Amém? Salmos 32, a partir do verso 1 diz: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruí-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Queridos, hoje nós vamos tomar como base da nossa mensagem um testemunho de um homem que, como eu e você, cometeu os seus pecados. E por que nós devemos tomar este homem como um modelo a não ser seguido, ou um modelo a trilhar de maneira diferente, em alguns aspectos, e em outro aspecto, um modelo a ser seguido, porque ele também confessou os seus erros. Primeiro, porque todos nós cometemos pecado. Todos nós, no passado, lidamos com o pecado, com as consequências ou com a culpa dos nossos pecados. No presente momento, alguns aqui estão lidando, e futuramente, todos nós iremos lidar com isso. Uma vez, um amigo meu chegou em mim e falou assim: Clóvis, eu ouvi dizer na igreja tal que não existe mais pecado, porque Jesus morreu para aniquilar o pecado. Eu disse para ele: muito pelo contrário. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia fala que a morte de Jesus, ela nos livra da escravidão do pecado, ela nos livra do poder do pecado, mas não da presença do pecado. Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu gosto muito, eu ouvi uma vez a pastora dizendo isso na integração, eu levo isso para a vida. O pecado agora na nossa vida é como um acidente. Quem aqui sai todo dia querendo trombar o carro por aí? Ninguém, não é verdade? Paulo, quando ele está escrevendo aos Romanos, ele diz algo interessante: olha, eu quero fazer o bem, eu até planejo fazer o bem, mas de repente o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal sai naturalmente. Porque nós ainda estamos na presença do pecado, fomos libertos da escravidão, fomos libertos do domínio do pecado. No capítulo 6 de de Romanos, Paulo vai dizer que para o pecado, nosso status não é offline, não é modo avião, não é ausente. Paulo vai dizer, porque nós que estamos em Cristo Jesus, estamos mortos para com o pecado, e esse é o nosso estado com o pecado, quando nós estamos em Jesus. Mas segundo, nós podemos e devemos olhar para a vida desse homem, para aprendermos como correr para Jesus, ou como pedir perdão dos nossos pecados quando nós tropeçarmos. Quem aqui já cometeu pecado? Quem aqui aprendeu com seus erros? Mas quem aqui continua sendo tentado a cometer outros erros?
Todos nós. Então nós vamos aprender com a vida do salmista nesta noite. E a primeira atitude, ou o primeiro comportamento que nós não devemos nutrir no nosso coração, quando nós errarmos algo, é a ação de ocultar o nosso pecado. É a ação de ocultar o nosso erro. Olha o que o salmista vai dizer no Salmos 3 e 4, do capítulo 32, do Salmo de número 32. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempos de seca. Enquanto eu encobria os meus pecados, jogava para debaixo do tapete, não queria resolver aquilo, o salmista disse que os seus ossos começaram a sofrer com aquilo. Então, primeiro, nós não podemos ocultar o pecado. A atitude de ocultar o pecado nos coloca em uma posição onde a misericórdia e o perdão de Deus não pode nos alcançar, ou não irá nos alcançar. Quando o assunto é pecado, nós precisamos jogar limpo, nós precisamos ser sinceros, nós precisamos ser verdadeiros. O texto que nós vemos fala, aquele cujo no espírito não há dolo. O que é isso? Não há hipocrisia. Aquilo que trata com sinceridade para com o seu pecado. Então, quando nós escondemos nosso pecado, primeiro, a nossa comunhão com Deus é interrompida. Você acredita que Deus te ama? Salmo 107. Rendei graça ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Em todo tempo o Senhor nos ama. Mas o pecado escondido interrompe e atrapalha o nosso relacionamento para com Deus. Pode dar um clique, Nath, fazendo um favor. Esse vai ser projetado. Olha o que Isaías 59, 2 vai dizer. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Clóvis, pelo amor de Deus, bate na madeira. Não, meus irmãos. Não adianta bater na madeira, não. Tem que colocar para fora. Olha o que o texto está dizendo. O nosso pecado faz com que haja separação entre nós e Deus. Porque o Senhor nos ama, mas Ele não tem prazer no nosso pecado. Amém? Então nós precisamos primeiro entender que o pecado, quando escondido, ele traz o quê? Um interrompimento no nosso relacionamento para com Deus. Segundo, o pecado escondido nos traz culpa. Fazendo um favor, Nath, dá um clique. Salmos, para frente mesmo. Salmos de número 38, verso 4, vai dizer assim, as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado, insuportável. Quem aqui já sentiu culpa pelo pecado? Todos nós. E é interessante que quando a gente começa a olhar a vida de alguns homens, a gente percebe que teve homens que foi paralisado pela culpa. Quando nós olhamos pelo menos para a vida de Pedro. Quando Jesus convoca Pedro para tornar ele um pescador de homens, o texto bíblico fala que imediatamente ele largou as redes e seguiu Jesus. Mas depois de pisar na bola, depois de errar com Jesus, depois de negar Jesus, o texto bíblico fala que em algum momento Jesus vai aparecer para Pedro e ele estava pescando. Ele estava com as redes nas mãos. Algo que prontamente ele decidiu largar para caminhar com Jesus. Ele prontamente tomou de novo em suas mãos, porque não soube lidar com a culpa, porque não confessou o seu pecado. E a culpa, ela nos paralisa. Mas ainda falando sobre culpa, às vezes o que enche o nosso coração é o remorso. Eu gosto da versão NVI, que ela vai trazer o momento em que Judas se enforca. E o texto bíblico vai dizer, e vendo Judas que Jesus havia sido condenado, encheu-se de remorso seu coração e enforcou-se. É interessante que Judas não se encheu de remorso porque ele errou contra o Senhor. Ele se encheu de remorso porque Jesus havia sido condenado. Se ele não tivesse sido condenado, Judas continuaria com as moedas, continua roubando por aí. Mas o remorso nos faz chorar, nos faz entristecer pelas consequências. Não pelo fato de que nós ferimos, ou melhor, não pelo fato de que nós erramos para com o Senhor. Não pelo fato de que nós erramos o alvo. E nós precisamos, ou melhor, nós não podemos tratar o pecado com remorso. Nós não podemos tratar o pecado como uma autojustificação, colocando a culpa no outro. O Senhor fala com Samuel, Samuel, vai até Saul. Manda ele ir até os amalequitas e acabar com tudo. Eu não quero que sobre nada. Mate os animais, mate crianças, jovens, os mais velhos, mate o rei, mate geral. E Saul vai lá, mata tudo, exceto o rei Agag e a melhor parte dos rebanhos. E naquele momento o texto bíblico fala que Deus rejeitou a Saul, porque a ordem do Senhor era acabe com tudo. E Saul, ele achou que poderia ter uma ideia melhor do que a do Senhor. Ele pegou a melhor parte para sacrificar. E quando Samuel foi cobrar ele, o que Saul fez? Olha, aqui estão os soldados. Eles escolheram pegar a parte do rebanho para sacrificar o Senhor.
E Saul começa a transferir a culpa para o outro. Nós não podemos culpar o outro pelos nossos erros. Um pouco à distância, vira para quem está do seu lado e fala, não culpe o outro pelos seus erros. Vamos seguindo. O pecado nos entristece. Você que nasceu de novo, você que de fato ama Jesus, você sabe que quando você está com alguma coisa debaixo do tapete, isso te entristece. Se nós pudéssemos criar na nossa mente, na mente a gente pode criar, na verdade, um gráfico da nossa espiritualidade, do nosso ânimo, do nosso vigor espiritual, você vai ver que há momentos que o nosso vigor está lá em cima, e há momentos que a nossa alegria está lá embaixo. Em algum desses casos, está lá embaixo por conta de pecados não confessados. Quando o crente começa a falar que não tem mais força para orar, que não tem mais prazer para vir no papo de homem de singularidade, não quer saber de célula, eu já começo a desconfiar. Eu já começo a orar a Deus, tenha misericórdia. Se for esse problema, traga à tona, porque isso precisa ser resolvido. Muitos dos nossos problemas, ou melhor, muitos dos nossos desânimos espirituais são decorrentes de pecados não confessados, são decorrentes de pecados que estão debaixo do tapete, porque isso nos entristece. Quando nós escondemos nossos pecados, nós podemos também enfermar, ficar doente. Eu não estou falando, meus irmãos, que todo pecado, ou melhor, que toda enfermidade é decorrente de pecado. Ok? Mas existem alguns pecados que acarretam em nossa vida a enfermidade. O próprio salmista, no salmo que nós lemos, enquanto descobri os meus pecados, o meu corpo se enfraquecia. Alguns domingos atrás, acho que foi a última mensagem antes da série de Êxodo, nós pregamos sobre quando Jesus está por perto. E aquilo é um exemplo muito nítido para nós. Jesus cura o paralítico no primeiro encontro, e no segundo encontro Jesus fala, vá e não peques mais, para que não te ocorra coisas piores. Então nós não podemos colocar o pecado para debaixo do tapete, porque isso atrapalha a nossa comunhão com Deus. Isso nos traz um fardo da culpa, isso nos entristece e nós podemos experimentar enfermidades. Mas há também um momento em que nós sentimos, por esconder os nossos pecados, a mão de Deus pesando sobre nós. E eu diria que quando o pecado está debaixo do tapete, a mão de Deus pesando sobre nós é um mal necessário. Porque a mão de Deus pesa sobre nós para nos levar ao arrependimento. O que diz o texto de Provérbios 3, 11 e 12? Abra sua Bíblia lá. Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12. Provérbios capítulo 3, versos 11 e 12. Amém? Filho meu, não rejeiteis a disciplina do Senhor, nem te enfardes da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem? Assim como o pai ao filho a quem quer bem. O salmista fala, enquanto eu escondi os meus pecados, dia e noite, a mão do Senhor pesava sobre mim. Isso é demonstração do amor de Deus. Porque Ele pesa a sua mão a ponto de quebrantar o nosso coração. Ele pesa a sua mão a ponto de abrir os nossos olhos para a gente entender aquilo que precisa ser consertado e consertar essas coisas. Romanos capítulo 1, verso 24 diz, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. E fala assim, poxa, Deus entregou aqueles homens a eles mesmos? Sim. E no momento em que Deus entregou aqueles homens a si, potencializou-se toda a maldade que existia dentro deles. E aí a gente vai falar assim, poxa, mas por que Deus fez isso? Por que Deus não insistiu um pouco mais? Lembra do contexto desse texto? Os versos anteriores vai dizer, eles conheceram a Deus, mas não glorificaram como Deus. Eles conheceram a verdade de Deus, mas levantaram para si imagens, ídolos, feito à sua própria imagem. E aí quando o Senhor viu que não haveria arrependimento, o que o Senhor fez? Tirou a mão. Sabe quando você vira para fulano e fala assim, ô Thalita, do Wagner eu já lavei as mãos, não corro mais atrás. O Senhor faz isso, mas Ele faz isso quando há um endurecimento da nossa parte. Enquanto a mão do Senhor estiver pesando, corra e conserte o que precisa ser consertado. Amém? Seja o que for, um relacionamento há anos, que precisa, Clóvis, a gente está bem, só falta ir no cartório. Meu irmão, não foi ainda por quê?
Vai lá no cartório. Regulariza a situação. Ah, Clóvis, tá tudo bem, mas há tempos eu não falo com meu pai. Por que você não conversa com seu pai dentro de casa? Arruma essa situação. Nós precisamos tratar com o pecado, gente, com seriedade. Às vezes a gente começa a dar um monte de nome para aquilo que a Bíblia chama de pecado. E o problema disso é que a gente para de tratar o pecado como pecado e acha que não precisa mais colocar a casa em ordem. Não é pecado, Clóvis, não é fofoca, é novidade alheia, não é nada disso. A gente se ama, maravilha, vamos viver a vida, o resto da vida junto. Vai lá no cartório, se não tiver condições, chega lá e fala assim, a gente quer casar, mas a gente quer casar da maneira simples aqui. Eles vão te cobrar uma taxa de R$100, vão marcar o dia, R$100, pronto, você está casado. Clóvis, eu não fiz festa. Mas eu fico imaginando como que o céu se comporta em ver que um crente, por amor ao Senhor, abriu mão talvez de uma festa de casamento, que o cara está enrolando há 5 anos a moça para sair, e decidiu casar de maneira simples, mas está de acordo com a palavra de Deus. Amém? Nós precisamos colocar a casa em ordem. Repita comigo, eu preciso colocar a casa em ordem. Vamos seguir. Há também uma segunda ação, e essa a gente precisa aprender com o salmista. Nós falamos essa primeira ação que é de ocultar o pecado, mas há uma segunda ação que é de confessar o pecado. E ali eu deixei grifado algumas palavras que são importantíssimas nesse processo. O salmista vai dizer, enquanto reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoastes a culpa do meu pecado. É interessante que o salmista fala, enquanto eu reconheci. Quem aqui, seja sincero, começou a orar e falou assim, vou começar pedindo perdão pelos meus pecados. E aí você ficou tentando lembrar algum pecado, você não lembrava de nenhum pecado para confessar. Com quem aqui já aconteceu isso? Deixa eu falar uma coisa para você, não é porque você está bom demais, é porque você está longe demais. O salmista vai dizer, enquanto reconheci diante de ti, ele estava diante do Senhor. E meus irmãos, quando a gente se coloca diante do Senhor, ele vai começar a tratar e mostrar a área das nossas vidas, ele vai nos fazer reconhecer, porque sem o reconhecimento não há confissão, e sem a confissão não há o perdão. Nós não podemos negligenciar esse processo, e dizer como o salmista vai dizer um de seus salmos, Senhor, o som do meu coração, o Senhor que me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Não foi a Aline Barros que inventou isso, foi o salmista. Ela apenas cantou isso. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E nós precisamos da ação do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Para que nós possamos o quê? Confessar os nossos pecados. Ô Nath, dá um clique fazendo um favor. Eu gosto dessa expressão, dessa definição de confessar pecado do Caleb Ribeiro. Eu ouvi ele em 2014 pregando um retiro para jovens. Ele vai dizer, confessar pecado é tirar as máscaras. Quando nós estamos confessando os pecados, nós estamos tirando as máscaras. Talvez você olhe para mim e fale assim, Clóvis, se eu dissesse tudo que eu já fiz para a pessoa que está do meu lado, talvez ela não concordaria em sentar do meu lado no próximo culto. E isso é triste, porque a igreja deveria ser o lugar onde a gente chega pronto para abrir o coração e falar assim, Tiago Bittencourt, esse aqui é o Clóvis verdadeiro. Gustavo, esse aqui sou eu de verdade. A igreja deveria ser esse ambiente onde a gente chega e fala assim, as máscaras ficaram lá fora, e quando eu sair, eu não vou pegar de volta. Este sou eu. E sempre quando nós agimos dessa forma com o Senhor, nós sempre iremos encontrar graça da parte dEle. Amém? Os benefícios da confissão, primeiro, quando nós confessamos nossos pecados, nós somos perdoados. Abra a sua Bíblia em Salmos de número 32, verso 1 e 2. Salmos 32, esse não vai ser projetado, volte lá. Está projetado? Não, mas abre lá enquanto eu tomo água, pode abrir. Salmos 32, 1 e 2. Amém? A versão diz, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Na versão a mensagem vai dizer, considere-se afortunado, feliz mesmo. Você que ganhou um novo começo e cuja ficha está limpa, considere-se afortunado. O Eterno não tem nada contra você e você não está escondendo nada
dele, olha que interessante, o Eterno não tem nada contra você. Por quê? Porque você não está escondendo nada dele. Não que nós possamos esconder do Senhor, como diz a canção para as crianças, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Mas a gente confessa os nossos pecados não para informar Deus, Ele já está informado. A gente confessa para receber da graça e da misericórdia dEle e do perdão que há quando nós confessamos os nossos pecados. Amém? Agora sim, esse não vai ser projetado. Abra sua Bíblia em Salmo 51, verso 17. Salmo 51, verso 17. O texto diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó, Deus não desprezará. Alguém disposto a confessar os seus pecados. Alguém disposto a tirar as máscaras e falar assim: Senhor, este sou eu. Não para lhe informar, mas para jogar limpo com o Senhor. Ele jamais, nunca rejeitará. Recentemente na internet, eu não vi a entrevista, mas acompanhei de longe os debates que ocorreram por conta disso. O Dr. Drauzio Varela gravou uma matéria para o Fantástico em que ele entrevistava algumas mulheres trans que estavam no presídio. E aí ele entrevistou a mulher, como se o trans lá, como se ele não fosse culpado de nada. E aí tirou-se uma comoção toda, porque as pessoas começaram a falar: olha, mas e o que ele fez? Né? E o Drauzio falou assim: olha, no pedido de desculpa dele, ele afirma a seguinte expressão: não pergunto sobre o que os meus pacientes possam ter feito de errado. Sigo essa conduta para que o meu julgamento não me impeça de cumprir o juramento que fiz ao me tornar médico. Eu não quero aqui entrar no médico se ele estava sendo sincero, entrar no mérito, se ele estava sendo sincero ou não com relação a saber do passado daquela pessoa. Mas eu quero dizer para você que saber do seu passado não interfere no julgamento do nosso Deus. Eu quero dizer para você que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Eu quero dizer para você que quando confessado, Ele joga nossos pecados no mar do esquecimento. Eu quero dizer para você que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que quando ele disse para aquela adúltera: vá e não peques mais, ele estava dando uma segunda chance de vida para ela. Eu quero dizer para você que se você chegou aqui achando que estava tudo terminado, o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para te dar uma segunda chance. Agora, o que é mais interessante, Ele não nos dá uma segunda chance e nos deixa entregue a nós mesmos. Nós temos o Espírito Santo, que a palavra de Deus fala que Ele é o nosso Consolador, que nos guia a toda a verdade. Nós temos um GPS dos céus que nos aponta o caminho. Como Isaías vai dizer: olha, quando você estiver no beco sem saída, alguma voz vai dizer para você: vira à direita, esse é o caminho. Quem que é esse? É o próprio Deus. Eu quero dizer para você que quando a tentação chegar, o Senhor fala: eu lhe mostrarei um escape. Amém? Nós temos graça do alto para vencermos essas coisas. Eu digo sempre na integração: eu sou um araçatubense, mas o que me define não é o fato de eu ser um araçatubense. O que me define é o fato de que hoje eu sou um cidadão do céu. Filipenses 1, 26, não importa o que aconteça, portai-vos de maneira digna do Evangelho de Cristo. E Ele nos pede isso, porque nos é possível viver dessa maneira. Ele nos pede isso, porque nós em Jesus podemos vencer essas coisas. Lembro do pastor citando um texto: a fé é a nossa vitória contra o mundo. O que vence o mundo é a nossa fé em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que se você chegar até Jesus, Ele não vai te tratar com dureza ou ser ríspido com você. Essa semana eu comecei a ler um livro, Jesus de Judah Smith. Eu acho que esse tem aí, Nath, para ser projetado. Ele diz o seguinte, me chamou muita atenção: a ironia da história é que as palavras mais ásperas de Jesus se direcionavam aos santarrões, aos fariseus. Olha que interessante, a ironia da história é que as palavras mais ásperas de Jesus se direcionavam aos santarrões, aos fariseus. Jesus foi mais duro com os santarrões e com os fariseus do que com Zaqueu. Jesus foi mais duro com os santarrões e com os fariseus do que a mulher samaritana que Jesus encontra na beira do poço. Porque o que não se encontrava nos fariseus se encontrava nessas pessoas: sinceridade de coração, quebrantamento de espírito, coração contrito. Este o Senhor não irá rejeitar. E não há palavras para você áspera quando você se achega diante do Senhor e fala: Senhor, não para lhe informar, mas para não ter em mim hipocrisia, este sou eu. Amém? E quando nós agimos dessa forma, terceiro e último, nós recebemos o perdão. E quando nós falamos de receber o perdão, um dos ministérios de Satanás é trazer culpa para nós e trazer acusação. Eu já me encontrei numa situação, eu já disse isso aqui, eu conversando ali naquela sala com o pastor, ele falava: pastor, eu me sinto perdoado pelas pessoas, eu me sinto perdoado por Deus, mas não sinto perdoado por mim mesmo.
Eu achei que o pastor ia alisar as coisas, né? E falou assim, Clóvis, você não está sentado no trono, então por isso você não tem o direito de não se perdoar. Porque quem está sentado no trono já te perdoou. E às vezes Satanás quer nos trazer culpa. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se eu pudesse escolher uma coisa para você levar para casa, eu gostaria que você levasse isso para casa. Nem sempre Satanás vai nos acusar com mentiras. Satanás, a maioria das vezes, usa a palavra de Deus para nos trazer culpa. E nós precisamos nos atentar a isso. Por exemplo, é verdade que um homem ele é sujo demais para andar com Deus justo demais? Claro que é verdade, isso é 100% a verdade. Ou melhor, isso é 100% verdade, mas não é 100% a verdade. E Satanás pode pegar essa porção da verdade e trazer culpa sobre você. Olha, você é sujo demais, você é mal cheiroso demais, você é pecador demais para andar com esse Deus que é justo. Mas sabe qual que é a boa notícia? É que o homem é sujo demais para andar com Deus que é justo demais. Então esse Deus que é justo se fez justificador para que todo aquele que receba o Filho receba o perdão dos seus pecados. Ele é justo e justificador de todo aquele que confessa o Filho como Senhor e Salvador das suas vidas. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, o verso 25 ao 26. Romanos capítulo 3, o verso 25 e o verso 26. O texto diz assim, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser o quê? Vamos lá, a fim de ser o quê? Daquele que tem fé em Jesus. Então eu digo para você, se você estiver ouvindo alguma voz, olha, você é sujo demais para andar com Deus, que é justo demais, e só isso, eu queria dizer para você, não dê a voz a isso, porque isso é a voz do inimigo. Mas eu convido a você a ouvir o que o Espírito diz à igreja. Você é sujo demais, mas esse Deus justo se fez justificador. Para que quando nós voltarmos para Jesus em arrependimento, confessando nossos pecados, nós possamos encontrar graça, bondade e misericórdia. Para que quando nós entrarmos na presença do Senhor, o cetro dele seja estendido a nosso favor, indicando que nós somos aceitos em Deus por meio de Cristo Jesus. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se ou aceitando-se uns aos outros, como Deus Pai os aceitou em Cristo Jesus, Efésios 4:32. Eu gostaria que você se colocasse de pé, com a convicção de que esse Deus justo é também justificador. Eu me lembrei essa semana, pensando na mensagem, de quando a Karen estava em trabalho de parto. Ela estava já para ganhar o Felipe, né? E quando via a contração, ela fazia força, fazia força. E eu estava ali do lado dela o tempo todo. Eu lembro que eu virei para ela e falei assim, ó, segura minha mão. Quando vir a contração, você vai fazer força e você vai apertar minha mão. E aí eu me esqueci que dei para ela a mão esquerda, que fica a aliança. E quando ela apertava, eu gemia de dor, porque a aliança me machucava. Pode rir agora, pode rir. E eu lembro que tinha muita enfermeira na sala, eu fiquei um pouco com vergonha de tirar minha mão de novo. E na hora que deu uma brecha, eu tirei a mão, tirei a aliança e dei para ela novamente. Por que eu estou contando isso para você? Porque eu gostaria que você saísse deste lugar abraçando o Evangelho com a mesma força que a Karen segurou a minha mão naquele dia. Abraçando o Evangelho com a mesma convicção que a Karen segurou a minha mão naquele dia. Porque em Cristo Jesus nós temos um justificador. Porque em Cristo Jesus nós nos tornamos limpos novamente para andar com esse Deus justo. Não apenas esse breve tempo, mas toda a eternidade. Eu gostaria que soltasse a canção. E eu gostaria que você, se sente a necessidade de fazer isso, orasse ao Senhor. E confessasse ao Senhor os seus pecados. O Senhor nos ama, incondicionalmente. Mas Ele não deixa de lado o nosso pecado, Ele quer nos tratar. Eu li um livro, um livreto. Pode deixar a canção, eu já comecei a falar. 5 votos para obter o perdão, para obter o poder espiritual. Um livreto pequenininho. E um dos votos era tratar o pecado com seriedade. Eu escrevi isso e deixei lá na geladeira de casa. Geralmente eu olho para aquilo e me lembro, Clóvis, você precisa tratar o pecado como ele é. Porque por meio do pecado, a morte entrou no mundo. E para resolver essa questão, Deus se encarnou.
e morreu a nossa morte. Amém?